Vou te provar quem vence em uma batalha até a morte entre Kyogre vs Chaos, então assista o vídeo. O oceano é lindo, né? As ondas, a brisa, aquela sensação de paz. Agora imagina que tudo isso, cada gota, cada maré, cada tempestade que já afundou um navio tem um dono. E esse dono não é exatamente um tipo de vizinho amigável. Kyogre é uma baleia ancestral com poderes climáticos que faria qualquer deus do mar entrar em crise existencial. Capaz de expandir oceanos, invocar chuvas intensas e criar tempestades que cobrem continentes inteiros. E isso é ele no dia tranquilo, porque quando Kyogre acessa o poder primordial que dormia dentro dele, a chuva vira dilúvio, e aquela sensação de paz que você tinha na praia dá lugar ao desespero. Kyogre é a prova definitiva que a natureza não precisa de raiva para se destruir, só precisa acordar. Não deixe a aparência enganar. Por fora pode parecer uma baleia, mas por dentro é uma catástrofe natural com consciência própria. Apesar da aparência de uma baleia gigante, o poder físico do Kyogre está longe de ser comum. Só o movimento dele na água já cria ondas de choque poderosas. Também consegue criar ondas de choque tão gigantescas que o próprio corpo parece minúsculo no meio delas. Em um momento, a própria Team Rocket tenta segurá-lo e simplesmente não consegue. Além disso, mover submarinos e embarcações gigantes não é problema. Quando se coloca tudo em números, estamos falando de milhares até milhões de toneladas sendo empurradas com facilidade. Ou seja, fosse em uma escala que supera muito peso pesado por aí. Derrubar Kyogre não é uma tarefa simples, porque já recebeu diretamente o ataque fissura do Grandum. Também aguenta ataques baseados em raios solares. Ataques de fogo não derruba. Veneno também não é muito eficiente. Inclusive, mesmo envenenado, ele já resistiu a ataques elétricos. E na moral, com o tamanho desse bicho, a quantidade de ômega 3 ali deve ser absurda. Isso com certeza ajuda ele. Mesmo com todo esse tamanho, o Kyogre não é lento. Na água, consegue nadar mais rápido que muitos outros pokémons. E quando falamos de reação de combate, o nível sobe bastante. Os reflexos chegam a níveis acima da velocidade da luz. Ou seja, aquele corpo gigante se move muito mais rápido do que parece. Só que o verdadeiro perigo vem das habilidades. Kyogre consegue criar tsunamis gigantes. Também forma redemoinhos extremamente violentos. Em alguns casos, as ondas geradas seriam grandes o suficiente para engolir uma ilha inteira, com vulcão e tudo. Tempestades massivas também entram no pacote de seu arsenal. Nuvens carregadas podem surgir em questão de segundos graças a ele. Segundo as próprias lendas, Kyogre é o contraponto natural de Grandum. Enquanto um controla mares em tempestades, o outro manipula terra firme e erupções vulcânicas. Essas chuvas torrenciais e ondas gigantescas teriam sido responsáveis por expandir os oceanos do planeta. Por isso, muitos colocam o nível do impacto dele na escala multicontinental. Além do controle climático, Kyogre também usa energia ofensiva. Consegue disparar ataques de fogo. Já confrontou diretamente os ataques de lama do Grandum. Também resistiu a uma explosão elétrica de um Pikachu fortalecido pela esfera azul, e ainda pode congelar grandes áreas. No geral, o controle de clima dele é extremamente versátil. Água, gelo, tempestade, tudo entra no repertório. Mas tudo isso ainda é a forma normal. O verdadeiro poder aparece quando Kyogre assume a forma primordial. Primal. Nesse estado, todos os atributos aumentam drasticamente. Durante o confronto, consegue acompanhar o voo de Latios e Latias em suas formas Mega. Esses dois podem voar em Mach 4. Então acompanhar esse ritmo já coloca Kyogre Primal em outro patamar de velocidade. Durante a batalha, ele consegue desviar do hiper raio de Rayquaza. Também evita os hiperfeixes e esquiva do canhão de luz do Metagross em sua forma Mega. Mesmo nessa forma, o poder físico continua absurdo. Um golpe da sua cauda já foi suficiente para arremessar o Mega Metagross para longe. E vale lembrar, esse mesmo Metagross resistiu bem à garra de dragão do Charizard em forma Mega X, um ataque que já tinha jogado o Mega Absol através de uma floresta inteira. Ou seja, Kyogre conseguiu afetar algo extremamente resistente. A manipulação climática também aumenta drasticamente. Só nadando consegue separar partes do oceano. E durante uma luta contra Groudon Primordial, avançou através de uma erupção vulcânica e congelou instantaneamente uma enorme área do mar. E o resultado foi um bloco de gelo gigantesco que prendeu o próprio Grandum. Quando Kyogre Primordial e Grandum Primordial entram em combate, o planeta inteiro sente os efeitos. O clima começa a mudar em escala global. E segundo as lendas antigas, a guerra entre esses dois quase levou o mundo ao colapso. Quando voltam a lutar na era moderna, o resultado quase se repete.
Em termos de Power Scaling, o nível ultrapassa facilmente o planetário. Algumas interpretações colocam Kyogre chegando até a escalas próximas do Universal. Isso porque consegue lutar de igual para igual com o Mega Rayquaza. E o Mega Rayquaza está muito acima do Mewtwo em sua forma Mega. Mewtwo, por sua vez, já enfrentou Pokémon capazes de lidar com Necrozma, uma entidade de escala multiversal. Além disso, o próprio Mega Rayquaza já resistiu a um ataque combinado envolvendo Kyogre e o chamado Trio da Criação, Dialga, Palkia e Giratina, seres que também operam em escalas próximas ao multiversal. No fim das contas, o oceano pode parecer calmo, mas quando Kyogre entra em ação, ele mostra que o mar pode ser uma das forças mais assustadoras que existem. A água é a substância mais pacífica do mundo. Não tem dentes, não tem garras, não tem ego ferido e nem trauma de infância. É só água, exceto quando essa água tem consciência, imortalidade e uma raiva de 2000 anos acumulada dentro do cérebro. Chaos é um deus guardião do caos, um ser aquático que existia antes de qualquer civilização, antes de qualquer guerra, antes de qualquer Egma atrapalhando. Na sua forma base já é capaz de remodelar o próprio corpo, regenerar qualquer dano e te dar um soco tão molhado que você se perguntaria se afogou ou apanhou. Mas quando as esmeraldas do caos entram em cena, aquela gotinha tranquila se transforma no Perfect Chaos, uma catástrofe viva, um tsunami com vontade própria, uma criatura que inundou uma cidade inteira só porque estava de mau humor. Chaos não luta por poder, não luta por conquista, luta por alguém que mexeu com o que ele amava. E água, meu amigo, água não perdoa. Para começar, a própria fisiologia do Chaos já é uma vantagem enorme para ele. O corpo dele basicamente ignora tiros, balas simplesmente não o afetam. Também já aguentou vários golpes diretos de Knuckles, o Echidna. E isso é relevante porque Knuckles não pega leve. Mesmo assim, Chaos continua lutando. Também resiste a ataques do próprio Sonic the Hedgehog. E naquela época o Sonic já era forte o suficiente para derrotar a Death Egg, que já chegava à escala planetária. Ou seja, derrubar Chaos não é simples. Além da resistência, a força também impressiona. Com um movimento simples já conseguiu provocar terremotos. Em confronto direto também demonstrou ser capaz de superar o próprio Knuckles. E quando se compara com outras versões dos personagens, o nível chega a algo próximo do Sonic moderno em forma base após os eventos de Generations. Para ter uma ideia da escala, até o Silver the Hedgehog, que consegue mover milhares de toneladas com telecinese, não consegue conter o Sonic por muito tempo de tão forte que ele é. E Chaos consegue acompanhar esse nível de combate. Mesmo sendo uma criatura feita de água, a velocidade não falta. Dentro da água, então, a mobilidade dele aumenta ainda mais. Em certos momentos, chega a acompanhar o próprio Sonic. Também já demonstrou ser mais rápido que o Shadow the Hedgehog. Em algumas situações, inclusive, pega Sonic e Tails de surpresa. Ou seja, não é só força bruta, a movimentação dele também é difícil de prever, indo muito além da escala da velocidade da luz. E sobre suas habilidades, é aqui que realmente Chaos fica perigoso. O corpo dele pode mudar de forma livremente. Os braços se esticam para atacar a distância, ataques também podem surgir direto do chão, e o corpo pode virar completamente líquido, permitindo atacar de formas imprevisíveis. Dividir o próprio corpo também é possível. Não é só uma vez, ele pode se fragmentar várias vezes. Também cria múltiplos tentáculos para atacar. Pode inflar o próprio corpo e usar isso como ofensiva. Ataques aéreos também entram no repertório. E quando está na água, ainda consegue se camuflar. Além da manipulação corporal, Chaos também usa energia. Disparos energéticos fazem parte do arsenal, e isso continua funcionando mesmo dentro d'água. Também cria barreiras que conseguem segurar os ataques do Knuckles. Ainda pode absorver energia. Consegue usar essa energia para se regenerar inclusive. E ainda cria uma espécie de sucção capaz de prender até o Sonic. E se parece que acabou, ainda não. O próprio corpo pode gerar ondulações que afetam o Sonic durante o combate. Também consegue congelar o ar ao redor e em algumas situações chega até a burlar a telecinese. E também demonstra resistência a técnicas de congelamento. Mas o verdadeiro salto de poder acontece quando Chaos assume sua forma completa. Na forma Perfect Chaos, o nível sobe muito. Logo de cara já consegue inundar uma cidade inteira. A força física aumenta ainda mais. Ciclones gigantes passam a fazer parte dos ataques. O corpo pode se expandir muito além do tamanho normal.
Mesmo com esse tamanho enorme, ainda consegue se reconstruir em outro lugar caso seja destruído. Durante a batalha, também resiste a vários ataques do Super Sonic, inclusive versões do Sonic vistas em Generations. Também dispara múltiplos raios de energia pela boca e pode lançar espinhos diretamente do corpo. Em alguns momentos, chega até repelir o próprio Super Sonic. Quando se olha para o Power Scale da franquia, o nível dele pode ultrapassar escalas absurdas. Isso porque Perfect Chaos consegue enfrentar o Super Sonic, e o Super Sonic usa o poder das Esmeraldas do Caos, artefatos frequentemente descritos como fontes de energia infinita. Além disso, versões clássicas e modernas vistas em Generations já derrotaram inimigos extremamente poderosos, e se escalam a Shadow Base, que derrotou o Metal Overlord, que antes exigia múltiplas superformas para ser enfrentado. Ou seja, Chaos consegue operar na mesma escala desses personagens, e considerando que o corpo dele é literalmente feito de água, dá pra dizer com segurança que para Chaos, a água é muito mais essencial do que para qualquer ser humano. E quando todo esse poder entra em ação, o resultado pode ser simplesmente devastador. Olha, uma batalha desses dois certamente seria uma coisa assim catastrófica, mas Chaos vence, e aqui está o porquê. Primeira coisa, comparando a forma base de ambos, embora Kyogre possa ter uma escala de poder em nível multicontinental, o Chaos ele ultrapassa isso, porque ele já está nivelado com o Sonic, e como dito na análise, o Sonic já era capaz de derrotar Death Egg, que já era planetária. E outro detalhe, o Chaos é muito mais rápido que o Kyogre também, e as outras habilidades não fariam tanta diferença, tanto de um como de outro. Agora, comparando a super forma de ambos, poderia ficar um pouco melhor, mas Chaos também teria mais vantagens. Devido à natureza de ambos, a versatilidade deles não seria um fator decisivo. O que seria decisivo mesmo seria o nível de poder deles. E como visto, Kyogre ele pode se escalar sendo muito generoso a nível espectro do universal. Só que o Chaos ele ultrapassa isso. Veja que a partir de Sonic Generations, os personagens principais tiveram um aumento muito grande de poder, a ponto de na forma base o próprio Sonic conseguir derrotar o próprio Chaos, e o Shadow conseguir derrotar o Metal Overlord. Esse Metal Overlord conseguia lutar contra muitas superformas simultaneamente, e até chegar no Generations, as Esmeraldas do Caos foram usadas pelos ouriços para enfrentar Solaris, um ser com interações possivelmente 5D. Então, naturalmente, o Chaos se escalaria muito mais alto do que o Kyogre. E como o Kyogre não tem um outro Hackers que seria muito efetivo no Chaos, ele eventualmente perderia o combate. Então deixa sua opinião aqui pra mim e acessa mais vídeos aqui, pois quem vence hoje é o Chaos.